Quero convidar agora o senhor Rafael Zanata, representante da Data Privacy. O senhor Rafael irá fazer a sua apresentação de forma remota. Nos ouve? Ouço muito bem. Os senhores me ouvem, senhor presidente? Sim, perfeitamente. Pode iniciar a sua apresentação, Obrigado. por favor, senhor Rafael. Obrigado, senhor superintendente-geral Alexandre Barreto, os prezados conselheiros, todos presentes. Nós agradecemos a oportunidade de contribuir para esse debate. Eu sou Rafael Zanata, sou co-diretor da Data Privacy Brasil. A nossa missão é promover direitos fundamentais e valores enraizados em justiça social diante de processos de datificação. E nós buscamos formar e disseminar para criar conhecimento para um ecossistema informacional justo, que é um conceito muito conectado com o debate de hoje. E também muito conectado com o trabalho que nós temos feito nos últimos 5 anos, inclusive em parceria com o IDEC, que acabou de se manifestar aqui, com o lançamento do livro Dados, Mercados Digitais e Concorrência, que abordou, inclusive, aspectos que são relacionados a essas características dos mercados digitais, e um tema caro para nós, que é a intersecção com a proteção de dados pessoais. Como foi dito no nosso ofício, a nossa intervenção de hoje pretende abordar uma discussão mais acadêmica, sobre remédios de dados, os data remedies, e as conexões com um caso muito importante, que é o caso Epic Games versus Google, da Justiça Federal dos Estados Unidos, que foi iniciado em 2020 e que teve a decisão em 2024 pelo juiz James Donato, e que tem uma conexão importante com a realidade brasileira. Mesmo sendo um caso de jurisdição estadunidense, nós entendemos que esse caso Epic Games versus Google, ele traz à luz um debate sobre remédios estruturais e comportamentais que podem andar lado a lado com políticas que limitem exploração de dados por empresas dominantes. Bom, indo ao primeiro tópico, que é a discussão dos remédios de dados no debate concorrencial. Para conceitualizar o debate de remédios de dados, nós vamos utilizar aqui uma moldura teórica elaborada pelos professores alemães Jan Kramer e o Daniel Schnur, do Centro de Regulação da Europa, num texto bem influente, bem importante, que chama Big Data and Digital Markets Contestability, Theory of Harm and Data Access Remedies, no qual esses professores avaliam quais são as opções de políticas que podem ser concebidas para, abre aspas, mitigar o poder de mercado dos operadores históricos ricos em dados e para salvaguardar a abertura do ecossistema digital para novos participantes, fecha aspas. E o elemento principal da teoria desses professores é aprofundar uma teoria do dano baseada em dados. Tem uma vasta literatura sobre as características específicas dos mercados digitais, inclusive a consulta pública do Ministério da Fazenda se dedicou a esse tema, não há necessidade de repetir aqui as características, inclusive há trabalhos de muitos conselheiros que aprofundam muito bem isso, como o trabalho do conselheiro Vitor, mas a minha análise parte do pressuposto de que há uma grande dificuldade de contestabilidade dos mercados digitais e as tendências às situações monopolistas, como é o caso dos sistemas operacionais de telefonia móvel e os mercados de contratação de aplicativos que se estruturam, se organizam a partir do iOS e Android no Brasil. Um ponto importante é que esses ecossistemas digitais, como os sistemas operacionais móveis do iOS e Android, eles não são apenas infraestruturas técnicas, mas eles são também arquiteturas de mercado que influenciam a concorrência de maneira estrutural. Ponto importante é que empresas como Apple e Google detêm poder sobre os dados, que é um elemento essencial para estratégias de mercado e para a perpetuação de suas vantagens competitivas. Para endereçar essa problemática, a proposta do Kramer e do professor Schnur é uma primeira discussão de um remédio de dados, que é o silo de dados, que impede a agregação de dados de diferentes serviços, reduzindo os efeitos de rede baseados em dados. Isso pode criar um ambiente mais nivelado ao dificultar que empresas dominantes possam combinar informações de várias plataformas para reforçar a sua posição competitiva. Ponto importante é que esse remédio não é inédito, como eles já apontam, considerando que no caso do Bundeskartellamt versus Facebook na Alemanha, a autoridade também ordenou o silo de dados por default como um remédio. E os dados que o Facebook coletava dos usuários do Facebook deveriam ser separados dos dados coletados de outras fontes, como do WhatsApp. Um segundo remédio de dados, com possibilidade de repertório, é um remédio de restrição de retenção de dados, que pode reduzir o tempo pelo qual os dados podem ser armazenados, minimizando o acúmulo de informações estratégicas que podem reforçar a dominância das plataformas estabelecidas. Esse é um remédio importante porque também possui uma conexão com os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, em especial os princípios do artigo 6º, de finalidade, adequação e minimização. E como eles reforçam, e vou abrir aspas de novo para a citação deles,
Períodos mais curtos de retenção de dados também podem ter um efeito no apetite por fusões orientadas por dados. Fusões que são principalmente orientadas pelo desejo de combinar os dados do usuário da empresa adquirida com os da empresa adquirente são menos atraentes se os dados do usuário disponíveis forem limitados a um período de 3 a 6 meses. E além de outros remédios como o Default Settings, né, que é um remédio mais agressivo de impedir que as empresas dominantes comprem sua posição como padrão em dispositivos e navegadores, né? E já se tem, né, literatura e notícias de pagamentos bilionários para justamente adquirir essa posição como dispositivo, como software padrão, e outros remédios como o Line of Business Restriction, que seriam políticas que vão limitar a atuação de empresas dominantes em determinados setores, né, no rastreamento dos usuários da internet por serviços de gerenciamento de identidade ou serviços financeiros ou análise web. Há também uma coisa que eles discutem, que é a imposição de remédios de dados, que são imposições de tecnologias intensivas em privacidade ou privacy enhancing technologies, que é a obrigação de implementação de soluções técnicas que vão permitir mais controle do usuário sobre os dados, dificultando o rastreamento e criação de perfis abusivos. Eles citam, por exemplo, o caso do Brave, que é uma empresa que tem um navegador, um browser, que vai utilizar mecanismos de perfilamento e publicidade, mantendo o tratamento de dados no dispositivo, fazendo com que o navegador decida quais são as publicidades do catálogo que vão ser mostradas, mas mantendo os dados no dispositivo. E, por fim, né, os remédios de compartilhamento de dados que vão obrigar as empresas dominantes, as plataformas, a compartilhar os dados brutos, né, os observados, os voluntários, com os concorrentes, para ajudar a nivelar as capacidades das empresas no mesmo mercado. Isso vai abarcar subprodutos de usos, evitando a expropriação dos modelos de negócio das empresas. Esse é um ponto que se conecta com a literatura de economia, né, com o trabalho do Darryl Nascimoglu, que tem escrito sobre a falha de mercado inerente na lógica de dados sociais, né, ou seja, o fenômeno econômico de que os incumbentes, por possuírem uma quantidade massiva de dados, eles podem fazer predições sobre novos usuários que estão fora da amostragem inicial, e está relacionado também com uma abordagem que o próprio economista Ricardo Abramovac no Brasil tem chamado de uma abordagem de dados pessoais abertos, né, forçando, né, esse acesso compartilhado a partir de técnicas de proteção de privacidade. Bom, indo para o caso Epic Games e conectando com o remédio de dados, né, o caso envolve, né, a violação do Sherman Act, da Lei Estadual de Califórnia, o Cartwright Act, a violação do California Unfair Competition Law, e a teoria do dano à concorrência que é mobilizada, ela é abrangente e vai envolver um abuso de poder de mercado do Google no sistema Android, né, na tese de que o Google foi considerado culpado de manter um controle anticompetitivo sobre a distribuição de aplicativos no Android, restringindo a opção de consumidores e desenvolvedores, restrições à concorrência de outras lojas de aplicativos, né, com táticas para impedir a ascensão de lojas de aplicativos concorrentes, prejudicando, então, a contestabilidade desses mercados, né, práticas de exclusividade, condicionamento e controle sobre sistemas de pagamento, né, a exigência de usar o Google Play Billing nas transações dentro dos apps, reforçando a posição dominante da empresa, né, impedindo que desenvolvedores oferecessem outros métodos alternativos de pagamento. Né. E essa decisão é bastante paradigmática, né, porque uma decisão de injunção permanente, com restrição específica por 3 anos, que obriga a Google a mudar suas práticas anticompetitivas, na proibição de compartilhamento de receitas com potenciais concorrentes, na proibição de exclusividade para lançamento de apps, né, sendo que a Google não pode condicionar o pagamento ou acesso a produtos ao lançamento exclusivo de aplicativos na Play Store, a livre diferenciação entre versões de apps, as restrições a pré-instalações da Play Store, a flexibilização dos sistemas de pagamento, né, a liberdade de comunicação, o acesso de lojas concorrentes do catálogo da Play Store e a supervisão de um comitê técnico, né, um comitê de 3 especialistas que, nesse período de 3 anos, vai avaliar as disputas e garantir essa implementação adequada dessas mudanças na decisão judicial. Os diversos remédios aplicados aqui, de acesso a lojas concorrentes, comunicação de preço e ofertas, remoção de obrigatoriedade do Google Play, eles atacam problemas de monopólio e também, indiretamente, se aproximam da ideia de remédio de dados. E que um ponto importante é que, ao permitir que os desenvolvedores utilizem sistemas de pagamento alternativo, essa decisão também reduz a quantidade de dados transacionais que a Google pode coletar e dificulta a retenção de usuários dentro do ecossistema, fazendo com que ele perca uma fonte de dados comportamentais e permitindo que os concorrentes capturem esses dados, equilibrando um pouco mais a disputa por informações sobre compras. E o caso mostra, ao mesmo tempo, uma certa distância dos remédios de dados mais robustos. Está muito longe, por exemplo, da discussão sobre anonimização forçada ou restrição na camada operacional do sistema Android, como tem sido discutido na literatura especializada nos Estados Unidos. Mas acho que o nosso ponto é, a decisão nos ensina que esses remédios concorrenciais, eles podem e devem incluir medidas relacionadas aos dados.
E ao permitir que os desenvolvedores utilizem sistemas de pagamentos alternativos, a Justiça reduz o controle do Google sobre informações transacionais e enfraquece seu poder de mercado, além das medidas clássicas de antitrust. Portanto, a nossa recomendação ao CAD é explorar essa possibilidade, à luz da lei do CAD, já que é competência do tribunal ordenar providências que conduzam à cessação de infração à ordem econômica e levem adiante o trabalho de imposição de remédios de dados na sua atuação. Data Privacy agradece enormemente a oportunidade de colaborar com o CAD e fica à disposição para mais esclarecimentos. E obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar com vocês hoje. Obrigado. Muito obrigado, senhor Rafael Zanata.